E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Filipe e eu sou um escritor de cordéis. Nesse vídeo de hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre os meus projetos futuros e acreditem, eu tenho vários. Então vamos lá. Primeiramente, para esse ano de 2023 eu tenho um objetivo já muito esperado, que é entrar na faculdade de cinema. Quero fazer cinema porque eu quero transformar essas minhas obras em audiovisual. Os meus projetos, que eu quero levar à frente são terminar esses livros que eu já estou escrevendo, começar livros novos. A maneira que eu estou estruturando esses livros é meio que parecido com a ideia dos animes e tal. O anime tem a sua história dividida em arcos e eu vou dividir também os meus cordéis em arcos, porque o cordel ele tem a peculiaridade de não poder ser muito grande. Se ele for muito grande, ele deixa de ser cordel, porque o cordel, por definição, precisa ser pendurado em uma corda. Se o cordel não pode ser pendurado em uma corda, se ele é muito grande para ser pendurado em uma corda, ele deixa de ser cordel. O cordel não pode ser muito grande. Um cordel grande como esse aguenta até mais ou menos umas 60, 70, 80 páginas. Não pode passar disso. Para poder vender, esses cordéis também é um preço de R$10, você precisa deixá-los relativamente pequenos, porque senão ele vai ficar muito caro para ser produzido e não vai dar para vender esse preço. Aí vai ficar ruim para o consumidor também. Então, por esses motivos, você tem que dividir a história em vários desses cordéisinhos grandes, que é o que eu chamo de arco, o arco das histórias. Então, por exemplo, eu quero dividir as histórias desses personagens em trilogias de livros. Por exemplo, o Comandante Souza vai ter uma trilogia de livros. A primeira falando sobre a batalha dele, os desafios dele para derrubar o companheiro, o grande irmão, o grande ditador que governa o país na história e poder restaurar o Império do Brasil. Vai ser esse primeiro arco da história dele. Esse arco ele vai conhecer seus amigos, começar a história, na verdade conhecer não, que eles já se conheciam. Ele vai começar a história, vai lutar contra os vilões, vai conseguir derrotá-los. A cada novo arco vai ser introduzido um novo vilão e a história vai ser o Comandante Souza e seus amigos lutando contra esse vilão. Aí já vai ter um segundo livro que vai tratar da época em que ele era um jovem adulto, tinha seus 18, 19 anos, e aí ele começou a estudar em uma escola do interior do Nordeste, e lá uma escola de capoeira, várias escolas rivais competindo entre si. Aí ele vai passar uns anos ali até se tornar um formado em capoeira. Também você vai ter a história do terceiro livro, que vai ser já no último evento do meu universo, que é a Guerra Civil Brasileira. Vão ser os eventos que levaram, culminaram na Guerra Civil Brasileira, nesse terceiro livro. Do mesmo jeito, os Piratas de Pindorama, vai ter um primeiro livro que vai ser eles enfrentando várias gangues de traficantes de escravos, principalmente a Intimes e Gnóstica, que vai ser a grande gangue que eles vão enfrentar no segundo e terceiro arcos do primeiro livro. Vai ter essas gangues de piratas e traficantes de escravos que eles vão enfrentar nesse primeiro livro. O segundo livro já é eles na Guerra do Paraguai. Então também vai ter várias histórias deles lá no sul, lutando contra os monstros lendários da mitologia tupi, lutando contra os deuses das diversas mitologias, envolvidos na Guerra do Paraguai, nas batalhas históricas. E o terceiro livro já vai ser uma coisa diferente, Eu não vou falar do terceiro porque ia dar um spoiler muito grande na história. Mas já vai ser uma coisa mais steampunk, mais voltada ao progresso tecnológico e tal, a batalha entre monarquia e república, entre positivismo e cristianismo. Vai ser uma dualidade mais dessa interessante. A mesma coisa também o Saquarema, cada arco de história vai ser ele lutando, voltando no passado para tentar vencer algum inimigo. Do mesmo jeito, as outras histórias também vão ter vários arcos. Mas não só isso, eu não vou ficar só nessas histórias, eu também quero criar histórias novas. Uma das histórias que eu quero criar são as histórias de bandeirantes. Então eu quero escrever sobre as histórias de vários bandeirantes famosos, como Raposo Tavares ou Domingos Jorge Velho. Eu quero escrever as histórias deles, colocando nesse universo meu. Então vai ter parte trama entre os deuses da mitologia e parte os seres humanos ali. Os deuses interagindo com os seres humanos, bem na pegada Lusíadas, que é
a base de todo o meu universo. E também eu quero criar histórias sobre os grandes heróis indígenas. Então eu quero criar uma história falando sobre Araribóia, que foi um dos criadores do Rio de Janeiro e o criador da cidade de Niterói. Quero ter uma história falando sobre Tibiriçá, que foi um dos fundadores da cidade de São Paulo, que são heróis indígenas. Também uma história falando sobre Serigi, um dos fundadores aqui de Sergipe, de certa forma. Ele não criou nenhuma cidade, mas foi graças à batalha contra Serigi que Sergipe acabou sendo colonizada, né? Graças à resistência dele é que a cidade de São Cristóvão foi fundada, depois que ele foi, se não me engano, depois que ele foi vencido. E também uma história que se passa na Guerra dos Guararapes, falando sobre outro herói indígena que foi Felipe Camarão, ou Poti, né, que é Camarão em Tupi, que vai ser o nome tupi dele nessa história. São essas as histórias que eu quero escrever ainda no futuro. Eu acredito que histórias modernas já tem bastante, né? Tem os Nove Notáveis, tem o Saquarema, o Comandante Souza, que são todas histórias que se passam no século XX. Os Nove Notáveis também terá uma trilogia de livros. Uma vai se passar na época do cangaço, na era Vargas e tal. A outra vai se passar na época da Segunda Guerra Mundial. E a outra vai se passar já na época do regime militar, do golpe militar e da guerra contra as guerrilhas comunistas. Vai ter essa trilogia de livros. Eu vou tentar expandir esses livros no máximo, criando vários arcos para essas 3 histórias que eu quero contar com esses personagens que são os Nove Notáveis. Todas as minhas histórias serão estruturadas dessa forma e eu quero também contar muitas histórias novas, mas para isso vocês precisam continuar acompanhando o meu trabalho. E o meu objetivo é um dia transformar tudo isso em filme, em série, em desenho. É assim que você alcança as pessoas hoje em dia, pelo meio do audiovisual. Um dos meus maiores objetivos é criar um gênero de cinema totalmente novo, né, por assim dizer, que seria o gênero de filme de bandeirante. Eu quero fazer um negócio assim, bem parecido com os filmes de cowboy dos Estados Unidos, só que trazido para a realidade brasileira, os filmes de bandeirantes. É algo que eu quero muito fazer. O meu principal projeto para o futuro é transformar tudo isso em audiovisual. Mas para vocês ficarem por dentro, vocês precisam continuar acompanhando as minhas obras. E para isso vocês precisam curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, inscrever-se no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os vídeos novos. É isso aí, pessoal. Por enquanto eu vou ficando por aqui. E é isso aí. Tchau.